Gente, boa noite. Boa noite. Eu já conheço algumas carinhas aqui, já são familiares para mim. E é uma alegria voltar aqui para falar com vocês. Mas antes da gente começar o nosso tema de hoje, eu vou pedir para a gente relaxar, para a gente se preparar, para que a gente possa receber aquelas energias que a espiritualidade colocou na nossa sala aqui para a gente hoje. Quando a gente vem para a palestra, a gente já começa a receber aquelas energias boas que vêm dos nossos colegas e que vêm da espiritualidade. Então, se a gente estiver sintonizado, a gente sai mais fortalecido, mais otimista, né? As coisas fazem sentido para a gente. Então, vamos fechar os nossos olhos, vamos nos ligar aos nossos mentores e aos nossos amigos espirituais que estiveram aqui antes de nós preparando esse ambiente. Vamos nos sentindo harmonizados e vamos sentindo simpatia pelas pessoas que estão ao nosso lado. Vamos nos tornando harmônicos e equilibrados, vamos abrindo nosso coração e nosso pensamento. Vamos pedindo à espiritualidade querida que nos inspire, que inspire a cada um de nós para que nós possamos encontrar as respostas que nós viemos buscar, para que nós possamos sair daqui mais fortalecidos, para que nós possamos sair daqui otimistas em relação ao nosso futuro, aos nossos desafios do dia a dia. Pedindo então a proteção e o carinho dos amigos espirituais, nós pedimos licença para iniciarmos hoje os nossos trabalhos. Meus amigos, hoje eu vim falar com vocês sobre o Evangelho no Lar. E a primeira coisa que eu quero saber é o seguinte, não é julgamento. Quem faz Evangelho no Lar? Tá, a gente faz Evangelho no Lar. Então nós vamos conversar sobre o Evangelho no Lar. A gente vai falar sobre o Evangelho de Kardec e por que é bom a gente fazer Evangelho na casa da gente. Em primeiro lugar, para quem não me conhece, eu vou me apresentar. Meu nome é Gláucia, eu trabalho num grupo chamado Grupo Semear. É um grupo de trabalhadores espíritas e a gente visita outros centros espíritas levando a nossa experiência, levando o conhecimento que a gente tem, né? Não é muito, não é pouco, é o que a gente tem e a gente procura espalhar isso e fazer com que isso se multiplique para outras pessoas também. Quem quiser conhecer o nosso trabalho, está aqui no nosso site, e quem quiser mandar um e-mail, a gente responde, né? É gruposemear@gruposemear.org, tá bom? Não tem BR. Vamos lá. O Evangelho é uma palavra grega, né? Que quer dizer bem, boa, e em galileu que é boa nova, boa notícia. Quando a gente fala em Evangelho, a gente fala em boa notícia. O que isso quer dizer em primeiro lugar? Quando a gente fala em Evangelho, a gente fala em alguma coisa que é alegre, que é uma notícia otimista. Quando a gente fala em Evangelho, a gente tem que se sentir feliz. Quando a gente fala no Evangelho de Jesus, é porque ele veio trazer notícias boas. Notícias boas, mas que notícia é essa que Jesus veio trazer para a gente? Quando Jesus veio, ele chegou e nasceu em Israel, na Judéia, né? Mas mais especificamente na Galileia. Como é que era o Deus dos judeus? Era aquele Deus bravo, era um Deus guerreiro, então eles rezavam para Yahvé, que era o Senhor dos exércitos, que derrotava os inimigos. Era um Deus bravo que ajudava aquele povo, mas que também era muito exigente. Era um Deus vingativo, né? Era um Deus difícil, não era um Deus fácil de lidar. O que Jesus veio e contou para a gente? Ele falou, olha, Deus é Pai. Ele veio mostrar um outro lado de Deus. Ele veio mostrar um Deus que é acolhedor, que perdoa, que acolhe todos como seus filhos, né? Que carrega a gente no colo. Que, claro, exige da gente o aperfeiçoamento, mas é um Deus essencialmente bom, porque Deus não pode ser pior que a gente mesmo. Jesus até falou, olha, Deus não pode ser pior do que um pai humano. Se um pai humano sofre quando castiga seus filhos, imagina Deus. Deus não gosta de castigar ninguém, né? E a gente depois foi entendendo que quem se castiga somos nós mesmos, que Deus não castiga ninguém. Que Deus é essencialmente Pai. Então essa foi a grande revolução de Jesus. Ele trouxe a melhor notícia. Ele trouxe a notícia de que a gente tinha um Deus que era Pai. Ele trouxe um Pai para cada um de nós, né? E aí, quando chegou o Espiritismo, o que o Espiritismo trouxe para a gente? Ele tirou Jesus lá do altar, lá distante da gente,
e falou assim, leva Jesus para a tua casa. Leva Jesus com você. Então aquele Jesus que era distante, que ficava ali no altar, né, e a gente se sentia pequenininho lá na igreja, quando a gente olhava Jesus ali na cruz, a gente já sente Jesus como um amigo, que senta do nosso lado no sofá, na mesa da nossa sala, e para quem a gente pode pedir ajuda, que pode estar diante dos problemas do nosso lado. Né? Então essa foi uma super boa notícia. Puxa, a gente pode levar Jesus para casa. E eu vivo levando ele para mim. Espero que vocês levem para de vocês também. E Jesus... Ai, peraí, eu pulei aqui. A primeira reunião que Jesus fez no lar foi na casa da sogra de Pedro. Né? Era comum na Galileia, quando o filho casava, morar na casa da sogra, como hoje também, né? Tem muita gente que mora, né? Junto com os pais, com os sogros e tal. E Pedro morava com a sogra dele, que era uma senhora bastante religiosa. E Jesus fazia as reuniões na casa da sogra de Pedro. Né? E a primeira ocasião que ele orou na casa dela, ele levou a todos a refletir e falar sobre o quê? A vivência em harmonia dentro do nosso próprio lar. Não adianta a gente querer a paz na terra se a gente não consegue viver em paz dentro da nossa casa. Se a gente não consegue viver em paz com as pessoas que estão ao nosso lado, que a gente conhece, com quem a gente não tem frescura, com quem a gente pode conversar e ser sincero, como é que a gente pode desejar paz no mundo se a gente não consegue viver em paz na casa da gente? Se a gente vai chegar na casa da gente e grita. A gente tem que promover a harmonia do nosso lar. E eu vou falar como é que o Evangelho pode ajudar nisso. Né? O Evangelho, segundo o Espiritismo, é o livro básico que a gente usa para as nossas reuniões de Evangelho no lar. Por que ele é importante? Como é que Kardec fez esse Evangelho? Ele pegou todo o Evangelho, ele pegou todo o Novo Testamento, e ele foi separando de evangelista por evangelista quais eram as passagens semelhantes, reunido. E aí, dentro dessas passagens semelhantes, ele, com a orientação dos Espíritos, foi psicografando e reuniu aquelas psicografias separadas por assunto. Né? Ele não foi na sequência como é a Bíblia. Ele separou de cada evangelista os temas em que cada um falava sobre aquele mesmo assunto e juntou. E ele falou assim, olha, eu não vou me ater aos atos comuns da vida do Cristo. Que atos? Quando ele era pequeno, se ele ajudava o pai, que ele ia na sinagoga. Ele falou assim, isso não interessa. Né? A fofocalhada bíblica eu vou deixar de lado. Então não me interessa o que Jesus fez, o que Jesus não fez. Eu vou deixar de lado também os milagres, porque eu teria que explicar, e os milagres ele vai tratar num outro livro, que é a Gênesis. Eu vou deixar de lado as profecias, porque as profecias, muitos profetas do Velho Testamento, eles profetizavam a vinda de Jesus. E em várias passagens do Novo Testamento há uma confirmação daquelas profecias antigas. E precisa ver, né, por que o evangelista falou, vamos deixar isso de fora porque causa polêmica. Eu vou deixar de lado os dogmas. O que são os dogmas? São aquelas verdades incontestes da igreja. Por exemplo, a virgindade de Maria. Vou deixar isso de lado, isso também não interessa, porque, afinal de contas, que isso diminuiria ou acrescentaria alguma coisa a um espírito superior como Maria. Nada. O que é importante para Kardec? Ele falou, o que eu vou ficar, o que eu vou estudar de todo esse evangelho? Só os ensinamentos morais. Ele tirou tudo que sempre foi objeto de confusão, de contestações dentro da própria igreja, dentro de outras religiões. Tudo aquilo que serve para contestar ou serve para gerar algum tipo de polêmica, Kardec tirou fora. Ele falou assim, o que é importante no ensinamento de Jesus? Os ensinamentos morais. Né? Então, como a gente deve se portar diante do próximo? Como é que eu devo me portar diante de mim mesmo? Como é que eu devo me portar na sociedade? Como é que eu devo me portar diante do trabalho? Como é que eu devo me portar até diante do Estado? Quando ele falava, né, dai a César o que é de César. Então ele tirou tudo o que gerava polêmica e ficou só com a essência. E essa essência a gente pode perceber quando a gente estuda o Evangelho, que ela é atemporal. Quer dizer o quê? Que não importa em que tempo a gente viva, aquilo vai ser sempre verdade. Porque são verdades absolutas. Então, não lesar o próximo, né? Respeitar os pais, né? Ter aquele respeito pelos outros. São verdades incontestáveis, ser honesto. Isso em todos os tempos, né? Desde os nossos bisavós, os nossos avós e para frente, os nossos filhos e netos,
serão verdades. Foi com isso que Kardec ficou, com a essência do ensinamento do Cristo. Essa é a parte mais importante de toda a doutrina. E aí, André Luiz, no livro Os Mensageiros, o que ele nos conta? Quando a gente faz o Evangelho no Lar, que depois eu já vou explicar como é que a gente faz, a gente levanta cortinas de proteção na nossa casa. Por quê? Porque a gente começa a fazer aquelas vibrações, a gente começa a estudar e, na verdade, a gente vai criando uma aura de proteção para a nossa casa. E aí o que acontece? Não só a gente ensina muitas vezes aqueles espíritos perturbados que chegam na rua conosco, porque chegam, né, o dia que a gente está perturbado, a gente atrai um monte de gente que entra com a gente, e eles acabam se sentindo harmonizados, ou aquele ambiente da nossa casa, eles não se sentem bem, e acabam indo embora, porque não é gostoso ficar ali, né? O boteco é mais legal. Então, eles vão embora, não ficam ali, ou a gente acaba auxiliando esses espíritos também. Mas a gente acaba levantando cortinas de proteção. Por quê? Porque a gente vai restabelecendo a harmonia do nosso lar. Pouco a pouco, o nosso lar vai se fortalecendo. É isso que ele conta, né? E os espíritos que participam, que vêm com a gente orar no Evangelho no Lar, eles acabam também auxiliando a nossa casa, porque eles veem a nossa boa vontade. Que o espírita não é um cara perfeito. Nenhum de nós é. O espírita é aquele cara que reconhece as suas necessidades, as suas imperfeições e se compromete consigo mesmo, sinceramente, a melhorar. E isso atrai a simpatia dos bons espíritos. Isso ajuda, né? Quando eles veem que o nosso esforço, que a nossa determinação é sincera. E aí é que a coisa anda, né? Ui, o que eu fiz aqui? Peraí, gente. A Joana de Ângeles, que, para quem conhece, é um outro espírito que quem psicografa Divaldo Franco, ela foi uma freira, ela fala que se alguém no edifício de apartamentos, ao associar a prece da comunhão em família, né, no Evangelho no Lar, todo edifício se beneficia qual lâmpada ignorada acesa na ventania. O que o André Luiz também conta num dos livros dele, que eu acho que é nos Mensageiros, é que um grupo de espíritos, ele vem à Terra para fazer um trabalho de resgate. E eles precisavam de um ponto de encontro, eles precisavam de um ponto para se estabelecer. E eles foram, e o ponto que eles escolheram não foi nem um centro espírita, foi a casa de uma senhora que estava fazendo evangelho no lar com a família, com os filhinhos dela. Uma senhora bastante humilde, mas que estava fazendo evangelho com muito amor e estava ensinando evangelho para os filhos dela. A casa brilhava tanto que foi o ponto de luz que atraiu os bons espíritos para se reunirem para a missão que eles iam fazer em seguida. Então a gente vê, né, não só o poder da nossa prece, né, mas a capacidade que a gente tem de regeneração do ambiente onde a gente vive e daquilo que está em torno de nós. Então os espíritos, na casa onde a gente ora, que a gente procura manter a harmonia, eles inclusive utilizam a nossa casa como ponto de encontro, o que é uma boa, né? Porque se os espíritos bons estão ali, significa que não tem ambiente para aqueles que não são tão bons assim. Como é que a gente faz? Então, é muito simples para quem não faz. Eu fiz até um roteirinho aí para vocês, né? Porque é fácil, né? É uma coisa simples, a gente não deve complicar. Então, a gente marca um dia e uma hora. Precisa ser sempre o mesmo dia, a mesma hora? Precisa ter um compromisso que a gente está assumindo com a espiritualidade. Da mesma maneira que se a gente não contasse para vocês que hoje tinha palestra, vocês não iam vir. Então, se a gente não marca dia e hora, os espíritos não ficam sabendo, né? Então, a gente tem que marcar esse compromisso com eles. Vai durar meia horinha. Então, a gente escolhe aquele dia que a gente costuma não ter compromisso, um domingo de manhã, um sábado, segunda-feira. Eu faço segunda-feira porque faço segunda-feira desde criança, né? Isso é uma coisa que é legal, que meu irmão também, minha família mora no interior, e meu irmão também faz a segunda-feira, minha mãe faz segunda-feira, uma outra prima nossa também faz no mesmo horário. No final a gente acabou em família marcando o mesmo horário e a gente continua se reunindo como se a gente fosse ainda crianças ali. Então sempre fazendo, né, na segunda-feira às 9, que é o horário que a gente escolheu. Então a gente entra em uma conexão positiva, né, entre nós, fazendo o evangelho no mesmo horário.
Então a gente escolhe aquele horário, a gente não altera essa rotina. Se vier visita nessa hora, a gente convida para fazer com a gente, não tem problema nenhum, porque não é uma sessão espírita, é uma oração, então não tem problema nenhum participar. A gente desliga o telefone, o celular, para não tocar nessa hora, porque é meia horinha que dá para ficar sem Facebook, então a gente tira, desliga o celular, meia hora. E a gente não impõe a quem não quer participar. Se alguém fala assim, eu não quero fazer, tudo bem. Ninguém pode ser obrigado a nada. A gente tem livre-arbítrio e a gente tem que respeitar a opinião de todo mundo. Então, se a pessoa quer, quer. Não quer, não tem que brigar, senão já começa com desarmonia, né? Então a gente vai e começa a fazer o evangelho com quem quer. Se a gente for fazer sozinho, tudo bem? Tudo bem, a espiritualidade está com a gente, né? Não tem problema fazer sozinho, né? O importante é que a gente faça, né? As crianças podem participar? Devem. Como eu falei para vocês, eu nasci numa família que é espírita. E a gente fazia. Minha mãe é professora, então ela tinha uns livrinhos infantis, né, de parábolas. Não precisa, né, ir muito longe, pega uma parábola e lê junto e explica para a criança. Ou deixa, quando a criança aprende a ler, a gente compra algum livrinho que tem as parábolas, ou que tem as histórias de Jesus, histórias que Jesus contou, coisas simples. Deixa a criança ler, deixa ela explicar com as palavras dela o que ela entendeu. Por que é importante? Porque a gente começa a incutir desde cedo naquele filho um tipo de conhecimento religioso. Ele vai aprender a orar junto com a gente. Nessa vida corrida que a gente tem, imagina a gente poder separar meia hora para mostrar como é importante para o filho orar e fazer a reunião em família. Ele vai aprender e vai fazer a vida inteira. Então a gente deve levar as crianças para fazer evangelho, não bebezinho assim, né? Mas assim que ela começar a ter um pouco de entendimento, que fica sentadinha, quietinha, ela já pode fazer e até ela aprende a orar por Jesus, para Jesus. A gente pode colocar água? Pode colocar água. A gente pode colocar uma aguinha para fluidificar, que nem a aguinha que a gente recebe aqui. Pode colocar numa jarra, ou pode colocar numa garrafa plástica. Não tem problema, não precisa de nada chique. Não precisa de toalhinha, nada. Coloca ali uma jarra ou uma garrafa de água, né? E mentaliza, na hora das vibrações, que eu já vou explicar, a fluidificação da água. Porque a água é um elemento muito simples, mas que recebe muito bem as energias que são aplicadas. E aí depois a gente toma aguinha. Minha mãe falava que era a aguinha de Jesus. Então a gente aprendeu, no final, tomar a aguinha de Jesus. Né? E tomar água, e é engraçado como às vezes ela acaba até mudando um pouco o sabor. A gente aos poucos vai percebendo que às vezes fica doce, às vezes vem com um gostinho de remédio. A gente fala, ai, a aguinha estava com outra gosto. E é mesmo. Né? Esse professor, Masaru Kamoto, ele fez uma experiência com água e ele fotografou a água no microscópio eletrônico, depois de submeter a água a vários tipos de vibração. Então essa primeira figura aqui, ó, que está aqui, ó, é antes de oferecer a prece, a primeira. Depois que ele ofereceu a prece. Aí ele fotografou a molécula, como é que ela tinha ficado. Aqui, ó, ele fez uma vibração de agradecimento. Aqui, ó, ele fez uma vibração assim, olha, você me enjoa, eu vou matar você. Olha como é que a água ficou. E aqui, por último, aqui uma vibração de amor e de afeto. Então, a água, ela, por ser um elemento muito simples e muito suscetível à percepção de energia, ela acaba recebendo essas vibrações e isso altera a estrutura das moléculas da água. Então, isso foi, ele aplicava essas energias, congelava e depois ele fotografava no microscópio eletrônico. Tem até no YouTube para quem quiser procurar. Então, a nossa aguinha também. Porque Jesus, não sei se vocês lembram, ele falava assim, quando uma vez os discípulos perguntaram para ele sobre os milagres e tal, ele falou assim, olha, vocês podem fazer o que eu faço e muito mais. Sois deuses. O que ele quis dizer com isso?
que cada um de nós, né, na medida em que a gente vai aprimorando o nosso conhecimento, mas mais do que isso, também a nossa moral, a gente é capaz de emitir as energias que são capazes de alterar as estruturas moleculares. Então a gente é capaz da cura, da autocura, a gente é capaz de alterar a molécula da água, né? Bom, o Evangelho no Lar não é uma sessão mediúnica. A gente vai receber comunicação? Não. Mas eu estou sentindo que eu estou influenciada. Abre o olho. Não é sessão mediúnica, porque a casa da gente não é centro espírita. E por que eu digo isso? Porque se a gente começa a transformar a nossa casa em centro espírita, a gente vai desequilibrando a nossa casa e a gente mesmo. Por quê? Porque no centro espírita, quando a gente vem para uma sessão, né, tem toda uma preparação, tem os mentores daquele trabalho, tem toda a proteção da espiritualidade para aquele trabalho se desenvolver. Na casa da gente, não é assim. Né? Então, mas é o meu avô, ok? Olha, vovô, centro espírita sexta-feira, né? Mas a gente não vai receber na nossa casa nem psicografia, nem manifestação oral. Né? A gente não vai incorporar na nossa casa. Se a gente perceber, abre o olho. Abre o olho, respira, né? E fala para aquele espírito querido ou não, né? Que tem o centro espírita aqui pertinho. Né? Porque senão o evangelho da gente acaba desequilibrando a nossa casa. Não é sessão mediúnica. É uma reunião de estudo em família. É aquele momento em que a gente vai se unir para estudar o Evangelho. Aí a gente vê um lugar para escolher para estudar o Evangelho. Pode ser na cozinha, pode ser na sala, pode ser no quarto de alguém. Vocês vão escolher um lugar que vocês acham que é gostoso fazer o Evangelho. Não precisa ter nada especial. Não precisa ter toalha branca, não precisa ter nada, luz azul, nada. Né? O importante é a boa vontade de cada um de vocês. Então vocês escolhem um lugar, né, que vai ser aquele lugar onde vocês vão fazer o Evangelho. E os Espíritos vão chegar e vão saber que é aquele lugar do Evangelho. Duração do Evangelho, aproximadamente uns 30 minutos. Não é para passar muito disso, nem vai durar muito menos, pode durar 25, 35, mas tem que ficar mais ou menos por aí, né? Uns 30 minutos. A gente faz uma prece inicial, uma prece simples, gente. Né? Como é que a gente fez aqui hoje? Uma precezinha simples, pedindo a proteção dos amigos espirituais, falando que a gente está aqui para fazer o Evangelho. Né? E a gente pode começar, mentaliza a figura de Jesus. E aí a gente faz uma coisa muito simples. Evangelho no Lar não é sessão mediúnica, então é uma coisa simples. Aí a gente faz a leitura do Evangelho. Se quiser, pode fazer uma leitura inicial, pega aquele Fonte Viva, Pão Nosso, ou qualquer outro livro de mensagens, faz uma leitura preparatória. Isso se quiser. Se não quiser, também não precisa. Né? É bom fazer porque quanto mais a gente estuda, melhor. Né? Mas se não, já vai direto para o Evangelho. A gente vai pegar e vai ler um pequeno trecho do Evangelho. Não é para ler o capítulo inteiro é gigantesco. A gente vai lendo um pedacinho por vez. E aí a gente vai na sequência. Mas eu não posso abrir ao acaso? Pode abrir ao acaso. Mas o que acontece é o seguinte. Quando a gente abre ao acaso, a gente tem sempre aquela impressão de que, né, foi mágico. Então eu precisava dessa leitura hoje. E, na verdade, às vezes o livro é que está abrindo no mesmo lugar, de tanto que a gente já abriu naquele mesmo lugar, e ele fica meio viciado e abre sempre naquela mesma lição. E tem lições que são importantes que a gente às vezes não abriu. Então o importante é que a gente conheça o Evangelho inteiro. Depois, se quiser abrir ao acaso, abre. Mas é legal a gente ler o Evangelho inteiro, porque tem muita coisa que se a gente for abrir ao acaso, a gente vai pular. E aí tem coisa importante que às vezes não é para a gente, mas é para o outro. Então, se a gente está fazendo em casa e vamos estudar, vamos pegar do começo. E aí, cada semana a gente lê um trechinho, a gente marca aquela página, na semana seguinte a gente vai e continua dali. Né? E vai indo até o final. Quando terminou, ou recomeça, ou abre, mas aí a gente já estudou tudo. Senão a gente nunca vai conseguir ler o Evangelho inteiro. A gente lê um pequeno trecho, até para que todos possam entender e comentar. Todo mundo tem que participar. Quem está lá não pode ter um dono do Evangelho no Lar. Não, eu que faço.
eu que faço, né? Não, não é assim. Para todo mundo aprender. Então a gente divide as tarefas. Um faz oração inicial, aí outra semana troca, outro lê, aí o outro comenta. A gente vai dividindo as tarefas do Evangelho, para que todo mundo se sinta participando daquela reunião. Aí os comentários. A gente não vai dar uma aula sobre o Evangelho na casa da gente. A gente vai fazer um comentário breve. Olha, eu entendo isso, aí o outro comenta, eu entendo aquilo outro. Agora, uma coisa que a gente não pode, e que é comum, a gente pega às vezes aquele trecho, a gente brigou com o marido, ou então deu uma confusão. Tá vendo? É pra você! Esse é pra você! Não é pra isso. Né? O Evangelho não é pra gente tecer crítica ao comportamento dos outros. Não é pra gente pegar lá o Evangelho, né, e tacar na cabeça de alguém. Não é isso. A gente também tem que ter a generosidade. A pessoa vai entender se for pra ela. Não se preocupem. Né? Ela vai receber aquela inspiração e vai cair a ficha para mim. Mas a gente não precisa apontar o dedo, porque se a gente já está apontando o dedo, a gente já está desequilibrando o Evangelho, a gente está desarmonizando aquele ambiente. Aí o outro já fica constrangido, fica com raiva, aí já começa um bate-boca no meio do Evangelho, aí os espíritos vêm que está uma baderna e vão embora. Então, se a gente quer preservar a harmonia, harmonia. Né? Então a gente lê um pequeno texto, né? E aí a gente busca entender como a gente pode aplicar aquilo na nossa vida, na sua vida, não na vida do marido, da sogra que estava fazendo junto, da filha, do filho chato, problemático, adolescente que está criando problema. A gente fala, puxa, para mim isso significa tal coisa. Né? Porque muitas vezes, gente, é pelo exemplo que a gente dá a melhor lição. Não é muito pelo falar. As pessoas percebem a nossa mudança de comportamento, as pessoas percebem a gente agindo de uma outra forma, reagindo de outra maneira às provocações, e é isso que ensina mais. Aí o cara fala assim, não mudou, né? Isso ensina. Puxa, mas ela não faz mais isso. O que aconteceu? Isso ensina mais do que 1000 palavras que vocês possam falar. O exemplo é a melhor forma de ensinamento que a gente pode ter. Aí a gente vai buscando, né? Como é que a gente aplica aquele Evangelho? Aí a gente vai vendo que conforme a gente vai entendendo mais o Evangelho, a gente vai interpretando e trazendo aquela interpretação para a vida de hoje. A gente vai entendendo como é que a gente aplica para os problemas que a gente está vivendo no nosso dia a dia, para os problemas do nosso país. A gente vai entendendo como é que a gente traz aquela lição de 2000 anos para hoje. Aí a gente marca e na semana seguinte a gente continua, né? Não é para ler o capítulo inteiro, como eu falei, senão fica muito cansativo. Aí a gente vai fazer as vibrações e radiações. O que é isso? A gente vai aproveitar que a gente está em família e a gente vai procurar doar um pouco dos nossos melhores sentimentos. A gente vai fazer isso aqui. Né? A gente vai procurar doar tudo aquilo que a gente tem de bom. E aí eu fiz até um roteirinho de vibração para que a gente vibre, né, pelo planeta, pelo nosso país, né, pelos doentes, pelos necessitados. E a gente vai mentalizando. O que é importante na vibração? A gente colocar, não é a palavra, é o sentimento. Então tem que ser uma coisa simples para que a gente possa ir falando e pensando e os outros vão acompanhando. Olha, então vamos vibrar pelos doentes. Todo mundo mentaliza os doentes. E no final a gente pode fazer algumas vibrações para as pessoas próximas, que a gente sabe que estão no hospital ou que acabaram de falecer. Deve. A gente pode incluir nas nossas vibrações, né, o pedido para aquelas pessoas que a gente sabe que são próximas e precisam. Um colega de trabalho que sofreu um acidente ou que está passando por uma situação difícil, a gente coloca na nossa vibração. Né, e coloca na nossa vibração angular, vibra para os nossos familiares, principalmente pelos mais difíceis. Né? Então a gente faz essa vibração no final. É a nossa doação. É aquilo que a gente faz para retribuir a proteção que a gente recebe na nossa casa. Um participante vai dirigir essas vibrações. A gente vai trocando, cada vez é um. Mas o que é importante? Fazer aquela voz. Não, moderar.
gente não está numa tribuna, a gente não está num estádio de futebol. Então a gente vai fazer sempre uma voz tranquila, serena, né? Não precisa de nenhuma afetação para fazer essa oração. Os outros acompanham com o pensamento, procurando doar amor, paz e os melhores sentimentos que a gente puder tirar do nosso coração, porque a importância da vibração está no impulso que é dado. É isso, essas são as energias que a gente começa a promover, a mover por meio do nosso pensamento. A gente sabe que o nosso pensamento ele tem esse poder, né? A gente leva essas vibrações para outros lugares. Então a gente vai e tenta vibrar. É comum os videntes nessa hora, aquelas pessoas que são mais sensíveis, enxergar alguma coisa. E aí no final só, depois que encerrar, pode até contar, olha, eu vi, tinha uma situação assim, quando a gente vibrou pelos hospitais, eu vi uma luz assim, isso não tem problema. O que não pode é sair de lá. Então, por exemplo, se a gente tem alguém, né, na nossa família que é médium, ele pode, mas eu fui ali nas pirâmides do Egito, fez errado. O Evangelho é ali, é na nossa casa, não é para desdobrar, não é para ir embora, não é para dar passividade, não é para fazer uma sessão mediúnica. Então, se tiver alguém que tem evidência, tem que ver o que está acontecendo ali na sala onde a gente está fazendo o Evangelho. Não é para ir embora. Né? Às vezes, a espiritualidade projeta alguma cena para nos contar alguma coisa. E aí conta e a gente fica sabendo. Ou é muito comum também que alguns parentes venham nos visitar na hora do Evangelho. Espíritos afins vêm nos visitar, que já desencarnaram. E é gostoso, porque às vezes a gente vem, puxa, e se depara com aquela pessoa querida ali orando conosco. Né? Porque a gente prepara a nossa casa e torna um ambiente propício para receber essas visitas também. Visitas queridas, que nos querem bem. E que às vezes vêm até para esclarecimento deles. Muitas vezes vem um ente querido que não sabe que desencarnou. Ou vem ali no Evangelho. Vou contar para vocês, foi assim que eu descobri que meu pai tinha desencarnado. Meu pai estava afastado da gente já fazia muito tempo, eu estava fazendo Evangelho, vi meu pai, liguei para minha mãe, eles estavam separados já há muitos anos, eu falei, mãe, meu pai desencarnou? Ela falou, não sei. Não, passou, né? A gente não sabia. E um dia, e aí eu me lembro, porque era dia do meio ambiente, eu sou ambientalista, então era um dia que para mim era importante, né? E aí um dia eu fui ao cemitério com a minha madrinha, quando eu vi a plaquinha no túmulo da família dele, ele tinha desencarnado naquele dia. Ele veio me avisar. Então, é comum isso acontecer. E ele veio lá e me contou, foi para me contar, foi para falar, olha, estou indo embora. Mesmo afastado, então, isso acontece muito no Evangelho. Né? Os espíritos que gostam da gente, eles vêm, né? Vêm, olha, estou bem, ou vêm ali até para serem esclarecidos. Uma outra semana aconteceu de um tio de um primo meu, muito querido, estava ali e estava para ser ajudado. E aí acho que os espíritos trouxeram, porque era um ambiente propício para ele receber aquela ajuda. Então isso acontece, a nossa casa acaba sendo esse centro de confraternização e de amor, porque a nossa família espiritual continua ali na espiritualidade. E vocês que estão aqui, né, em busca da psicografia de entes queridos, sabem disso. Né? Os laços familiares e os laços de amor, eles não se desfazem. Então o Evangelho é uma forma, não de comunicação, mas é uma forma de a gente fazer com que esses laços se tornem sempre mais fortes. Eu sempre oro pelos meus antepassados, porque eles me deram a oportunidade do retorno. Só isso já é motivo para eu agradecer. Porque se não fossem meus pais, né, terem me aceito como filho, eu não teria tido a oportunidade de retornar e de ter uma nova experiência encarnatória. Então só por isso a gente já deve gratidão aos pais. Né? Porque quantos pais não aceitam dar essa oportunidade para os filhos. Então isso já é uma coisa maravilhosa. E aí a gente faz uma prece de encerramento. Essa prece de encerramento, ela também deve ser simples, deve ser espontânea, não precisa ser decorada como nenhuma prece espírita. A gente fala do nosso coração. E aí a gente pede, né? Autorização para encerrar o nosso Evangelho num clima de paz, de harmonia, pedindo a proteção para a nossa casa e para a nossa família durante toda a semana que virá, né? E aí a gente já se compromete com a semana que vem. Olha, a gente espera contar com todo mundo na semana que vem, nesse mesmo bate-horário, mesmo bate-canal, né? Então a gente já combina com a espiritualidade que na outra semana a gente vai estar lá junto e vai orar de novo. Então o Evangelho é super importante.
tem aqui uns livros que podem ajudar vocês a entenderem melhor. Tem esse Evangelho no Lar, que é da Maria Compre, o SOS Família, que é da Joana de Ângeles, que eu falei, e tem 2 livros infantis que são legais. Tem Histórias que Jesus Contou, do Clóvis Tavares, que são historinhas, né, de Jesus, são as parábolas traduzidas de uma forma simples, para que as crianças possam entender. Tem o Pai Nosso, da Meimei, que conta histórias muito singelas, né. Eu estou falando desses livros porque eram os livros que eu usava, que a gente usava em casa, né, e que são atuais até hoje. São livros simples, com linguagem simples, para que a criança possa compreender e fazer o Evangelho. Tem um outro também, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, com ilustrações do Maurício de Souza, que ele fez com o Luiz Rivas. É muito bonitinho mesmo, né? Então, se vocês procurarem na internet, vocês vão achar, é fácil de comprar, entrega em casa, né? Ou então pede para o pessoal aqui no centro, encomenda, eles arrumam. São livros legais para a gente fazer Evangelho com as crianças. Gente, vocês têm dúvida? Quem vai fazer Evangelho semana que vem? Quem tem que fazer? Oi? Eu costumo fazer Evangelho na minha casa, mas se eu viajo, aí eu posso fazer onde eu estiver? Você pode fazer onde você estiver. Não. Não tem importância, você se liga na sua casa e faz, né? Se você não puder fazer, porque você está numa casa, por exemplo, de alguém que é evangélico, você foi se hospedar numa casa de alguém que não vai aceitar, a gente respeita a casa dos outros, né? A gente respeita porque é a religião da pessoa. Da mesma forma que você não gostaria que alguém viesse à sua casa e fizesse um culto, né, de alguma linha religiosa que você não acata, né? E você também não vai na casa dos outros fazer uma coisa que ele não goste. Então a gente respeita, não faz nem escondido, porque a gente não esconde as coisas que a gente faz, a gente não deve mentir. Então, se você está na casa de alguém que não aceita, ou que não quer, ou às vezes é muito católico, não faz. Os espíritos entendem. Você já avisa, olha, semana que vem eu não estou. E aí tudo bem, né? Se você está num lugar, num hotel, um lugar que você pode fazer, ok, na casa de um filho que também toca, está tudo certo. Mas se não. Agora, se você for para casa de alguém que faz o Evangelho, você faz no dia dele. Você senta junto e fala, eu vou fazer o Evangelho com você. E é gostoso. Fala. A gente observa muito que algumas pessoas que talvez ignoram mais, e tem alguns tabuzinhos entre eles, ou que ouvem um ou outro falar, eles comentam que não poderia estar fazendo o Evangelho em casa porque vem espírito e que é perigoso, que é melhor parar o Evangelho. Não é por mim, mas em casa será. Vamos lá. Olha, na sua casa está cheio de espírito. Sim. Na rua, aqui, onde a gente for está cheio de espírito. Você é um espírito, eu também, né? Então, só que com o Evangelho, a gente vai elevar o padrão vibratório. Você eleva a frequência vibratória. Como é que é a lei de afinidade? Eu fico com aquele que me faz bem. Eu me sinto bem do seu lado, eu vou com você, né? Então, se eu faço o Evangelho na minha casa, eu estou trazendo para minha casa espíritos mais elevados, de padrão vibratório mais elevado. Que espírito que não vai gostar? Aqueles que não se sentem bem com espíritos elevados, né? Então, na verdade, claro que eu vou atrair espíritos melhores. Por quê? Na casa da gente tem espírito? Claro que tem, né? Desculpa para quem não sabia, mas onde a gente for tem. E qual é a nossa melhor defesa? É a gente tentar manter um padrão melhor. Por quê? Porque aí ficam mais próximos de nós aqueles espíritos que gostam, né, da nossa vibração. Por isso que eu acho que é melhor fazer. Claro que vai atrair espíritos, os bons. Sim. Né? Aqueles que não são tão legais não vão gostar. Quem mais? Quem tem medo de espírito? Vai que ninguém tem. Tem, tá vendo? Então, faz de olho aberto. Né? Porque tem gente que... Eu me lembro quando eu era menor, né, que eu sentia que eu ia sair do corpo. A minha mãe fazia fazer de olho aberto. Ela falou, não vai desdobrar não, pode fazer de olho aberto. Então, se a gente sente que a gente está indo embora, abre o olho, porque não é sessão mediúnica. Né? Se a gente sente que a gente vai dar passividade, abre o olho, faz de olho aberto. Né? Aí tudo bem. Mais um.
Gente, não tem receio. Quando a gente vai orar, e a gente vai orar para o bem, que espíritos que a gente vai atrair? Os amigos, os queridos. Né? Que mais? Quando a gente está dormindo, O que tem? e a gente... Quem está falando? Ah, você. Quando a gente está dormindo, que parece que seu espírito não está em si. Sim, é desdobramento. Tipo, eu não vejo, minha esposa, ela vê que eu acordo, eu falo com ela, mas no outro dia eu não lembro. Então, aí você desdobrou. Aí é bom você fazer um curso e começar a aprender a controlar isso. Para desenvolver a mediunidade de uma forma equilibrada, para você controlar esse processo. Porque quem controla é você. Aí você tem que só aprender a controlar. Aí eu te aconselho a fazer um curso para você aprender. Tem várias casas espíritas que tem curso. Faz o curso, não sei se aqui tem, então faz o curso, fala com a Beth, aí você faz o curso e você vai aprender a controlar isso. É a coisa mais importante. Mas isso é normal, tipo. E eu tive isso na adolescência direto. Eu não conseguia voltar. Aprende, aí a gente aprende a se segurar. Fala. Criança vê espírito? Muito. É que minha neta fala que tem tutu direto. Sim, criança vê, até os 7 anos, principalmente, os espíritos, André Luiz explica que o espírito que reencarna, até os 7 anos ainda não está completa a adequação dele ao corpo. Então é mais fácil a criança ver, né? Então a criança vê muito, depois passa e depois quando está na adolescência volta a enxergar outra vez. Então criança pequena, até os 7 anos vê e vê bastante. É bem normal. E o Evangelho ajuda. E tomar um passezinho também. Né? O Evangelho ajuda bastante. Fala. Então, no Evangelho no Lar, quando tem criança, muita criança, aí quer ficar com a televisão ligada e tal, inicialmente tudo bem fazer? Não. A gente precisa de meia hora de silêncio. Né? Não dá para você ter televisão ligada, o telefone e todo mundo. Então, se a criança não consegue fazer, ela não consegue se desligar e ela é muito inquieta, o que acontece? Aí você deixa ela vendo televisão, você vai para um outro quarto, para um outro cômodo e faz o Evangelho lá. Fala, agora a mamãe vai rezar. Se você quiser vir rezar com a mamãe, você vem. Né? Mas aí, se ela não quiser, não força. Um dia ela vem. Mas aí você vai para um outro cômodo tranquilo. Não dá para rezar no meio da bagunça, com televisão, tiro, né? Não dá. Luciano, Oi. em relação à água, se faz algo com ela na hora da vibração? Não, só pede a fluidificação da água. Só pede para que você receba aquelas energias que você precisa para o seu restabelecimento. Não precisa nem pôr a mão. Nada. Não precisa. Você deixa ali e eles tomam conta. O que mais? Fala. Já teve bastante momentos por exemplo, à noite, se eu não me sentir bem, querer pensar coisas boas, orar, e vir com pensamentos ruins na cabeça. Pode ser algo querendo me afastar? Sabe o que é? A gente vive. Vamos lá. A gente viveu mais tempo, né, em zonas ruins do que em zonas boas. Nós somos espíritos em evolução. Então nós vivemos numa zona primitiva, e a gente está agora num mundo de expiação e de provas, e com o tempo a gente vai para um mundo de regeneração. Então é muito mais comum a gente ter sentimentos agressivos, sentimentos, né, alguém fechando frente, né, a gente tem uma memória emocional sempre, né, reativa. E a gente tem que aprender a transformar isso, cultivar outro tipo de memória. Se você não consegue desligar, e isso é comum, o que a gente faz? Aí você tem que mudar a estação. Abre um livro, liga uma música, você vê o que te ajuda a mudar de sintonia. É mudar a sintonia. Você está naquela faixa, né? Então você vai ter que mudar o dial do rádio. Então eu preciso mudar essa frequência. Como é que você muda a frequência? Você tem que achar alguma coisa que te dispara uma outra, mais elevada sempre, claro, né? Então, ou um livro, olha, se eu assistir um filme violento antes de dormir, batata que eu vou ter pesadelo. Por quê? Porque você entra naquela frequência, naquela sintonia que é perversa, né? Aquilo acaba alimentando mal a gente. Então, antes de dormir, coisas mais leves, mais serenas, uma leitura, uma música legal, um filme bacaninha, né? Isso tudo faz bem. Senão a gente vai se... É engraçado como a gente vai se contaminando sem perceber.
a gente vai colocando para dentro da gente, né, da vida da gente, do espírito da gente, sentimentos que vão nos contaminando. Quando a gente chega no fim do dia, a gente está estressado, a gente não sabe nem porquê, de tanta coisa ruim, né, que a gente viu na internet, Facebook. Eu nem tenho, não aguento. Então a gente precisa selecionar melhor aquilo que nos provoca as reações. Ninguém melhor que os filhos para saberem isso. Todo mundo sabe como tirar o pai do sério. Todo mundo, porque são aqueles nossos pontos sensíveis. Então todo mundo, a gente tem que entender o que dispara para a gente esses processos que são ruins. Porque aí a gente vai se educando a ter reações melhores. Então, se tem um negócio que te tira do sério, sempre, então aquele é um calcanhar de Aquiles seu, que as pessoas exploram, não pensem que ninguém percebe. Só você não está vendo. Todo mundo te toca naquele ponto que te tira do sério. Então você tem que aprender qual é aquele ponto e procurar desenvolver um outro tipo de resposta emocional. Então, sempre que eu levo uma fechada no trânsito, peraí, sempre, então o problema é eu mesmo, não é a fechada no trânsito, é você que reage mal. Vamos reeducar esse sentimento. Então a gente passa a prestar atenção nesses sentimentos e passa a tentar desenvolver um outro tipo de resposta. Manda um beijo, né? Faz outra coisa, mas vamos mudar esse sentimento. E a gente tem que prestar atenção nisso, porque é isso que desequilibra a gente. Todo mundo sabe, o colega de trabalho, o chefe, os filhos, e a gente que não enxerga. Então se a gente passa a perceber o que tira a gente do sério, a gente aprende a ser feliz, a gente aprende a ser mais feliz. E a gente aprende a ser menos vulnerável, que é uma coisa que é importante. Senão a gente sempre fica vulnerável, fantoche na mão dos outros. Então, importante isso. E aí a gente tem que descobrir meios de mudar essa sintonia. Então quando a gente começa a caraminholar, tem aquela ideia fixa, caraminholando. Puxa, mas ele fez isso, caraminholou. O que a gente está fazendo? A gente está atraindo, por esse tipo de frequência, né, algum espírito que vai ainda reforçar aquilo. Eu estou entrando num processo obsessivo. Claro que isso, se eu não cuidar, vira uma obsessão mesmo. Todo mundo, né, os espíritos, eles são aproveitadores. Então tudo aquilo que a gente caraminhola, que a gente fica ali numa frequência com aquela ideia fixa, vem alguém e gruda, porque sempre tem alguém que gostou. Se a gente não corta, ele vai ficando, e vai ficando cada vez mais. Ele gosta da companhia. Se a gente quer companhias boas do nosso lado, tem que cortar, a gente tem que perceber esses processos. Então se a gente começa a caraminholar, opa, peraí, estou caraminholando. Vamos mudar. Aí muda, abre um livro de oração, abre um livro de mensagem, né? Ou, sei lá, liga uma música que é boa, muda a sintonia. A gente cai muito, porque a gente ainda tem essa frequência que oscila muito. Por quê? Porque nós somos espíritos que vieram de mundos primitivos, estamos num mundo de expiação. A gente ainda está muito sujeito à agressividade, porque a gente precisou da agressividade nesses mundos para sobreviver. Agora não é mais assim, a gente não precisa mais matar para viver. Né? A gente tem outros meios de vencer esses desafios da vida. A inteligência. A gente já desenvolveu outros mecanismos. Então, a gente precisa abandonar aqueles velhos hábitos, as velhas reações, as reações que são mais próximas, né, do mundo animal, de sensações do que de sentimentos. A gente vai transformar aquelas sensações em sentimentos. É essa a nossa tarefa. Tudo aquilo que é sensação, né, a gente transforma num sentimento puro. É um trabalho que a gente tem que ter. Então a gente identifica essas sensações e fala assim, como é que eu mudo esse negócio? Eu não quero mais viver assim. Isso não me faz bem. A gente aprende o quanto essas coisas fazem mal pra gente na hora que a gente começa a mapear. Aí a gente vai mudando. Aí a gente vai dormindo melhor, a gente vai se equilibrando mais, a gente vai sendo mais agradável para as pessoas que estão ao nosso lado, as pessoas vão percebendo que a gente está mais leve, que a gente briga menos. A gente vai melhorando, a gente vai evoluindo. E quando a gente percebe, é como andar de bicicleta mesmo, são reações novas. A gente vê que a gente não reage mais àquela provocação daquela maneira. A gente vai aprendendo outras maneiras de responder. Nossa, Oi? no Evangelho do Lado, quando a gente aumenta o vocabulário, a gente consegue ter uma maior entendimento da ação.
Mas ainda assim, num momento ou outro, há um déficit de atenção ali na hora de se ler e falar, não estou entendendo, não estou captando a mensagem aqui. O que fazer quando... Aí, tudo bem, a gente fala o que a gente entendeu. Quando terminar, a gente vai procurar uma ajuda. Vai abrir um dicionário, vai ver o que era aquela palavra difícil. Porque a gente vê o Evangelho, às vezes ele é um pouco difícil, porque ele foi escrito em 1860. E houve a tradução. E a tradução respeitou, procurou ser bem fiel àquilo que Kardec escreveu. É uma linguagem mais difícil, é um vocabulário difícil. Então, às vezes, é difícil de entender. Mas aí não tem problema, não entra em pânico. A gente lê o que a gente consegue, né? E aí a gente se compromete a um desafio. Vamos tentar entender o que está aqui. Então, aí depois a gente vai procurar ajuda. Vamos procurar um dicionário, vamos entrar na internet, né? Vamos ver. A gente entra na internet para tanta bobagem, né? Vamos entrar na internet para ver coisas que são boas. Vou entrar lá para entender o que é esse capítulo. É um estudo. E isso vai nos estimulando a estudar cada vez mais. Hoje a gente tem, né, graças à tecnologia, a gente tem acesso, né, a todos esses textos. A gente tem esses textos todos online, a gente pode baixar o Evangelho gratuitamente. Se vocês entrarem no nosso site, a gente tem todas as obras de Kardec para baixar de graça. Vocês podem baixar, são obras que já caíram em domínio público, então não é ilegal. Podem ir lá, você clica no livro, você baixa no seu computador, no seu tablet, pode baixar. Então não tem dinheiro para comprar, vai lá e baixa de graça. Todas as obras de Kardec estão lá, para quem quiser. Né? Vocês viram o site é www.gruposemear.org, sem BR. Mais perguntas? E se você tiver uma dúvida e você não conseguir, você manda um e-mail, a gente responde. Tá bom? gruposemear@gruposemear.org.